Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um capítulo do Frequências da Alma. E aqui, mais uma vez, a Cristina junto com a gente. Voltamos nesse assunto maravilhoso de paranormalidade, de alma, de conexão. E a gente convida vocês para estar aqui com a gente nesses próximos minutos, muito atentos, que vem muita informação positiva. E eu quero também lembrar vocês que nós tivemos um capítulo 2, aliás, dois capítulos antes desse, e que a gente teve um fundo escuro. Foi um problema de cenário? Não, aconteceu sem querer, uma gravação que ficou toda escura no fundo, acredito que hoje vocês estão vendo, mas enfim, a gente sentiu no coração que fluiu tanto, a informação do podcast foi tão gostosa, eu e a Cris, a gente conversou aqui, bateu um papo muito gostoso, muito rico de informações, fluiu tão bem que a gente achou que não valeria a pena a gente regravar. Então, assim, na simplicidade do que a gente tem para trazer para vocês, a gente não quer ficar criando um cenário maravilhoso. A gente quer passar o que tem de melhor na essência da alma da gente. Então, aqui é Cris para dar o nosso alô aí. Muito feliz de estar aqui de novo, né? Como a Ju falou, a gente tem muitos assuntos para trazer para cá, para esse programa. As frequências da alma, essas frequências elas vão desmembrar muitos assuntos. E a gente realmente teve aí o primeiro, foram duas gravações e, né, ah, ah, estranhamente ou não, coincidência ou não, o fundo ficou escuro, mas várias pessoas aprovaram e, assim, acho que tudo é improvisado ou tudo de maneira natural soa muito melhor. Então, a gente vai começar aí com o nosso programa. A Ju, ela vai direcionar todo o assunto e eu só vou complementar e dar aí um empurrão para todo mundo que quiser fazer suas perguntas, para todo mundo que quiser interagir, tá? Com os nossos temas. É isso aí, pessoal. Então, a gente traz um tema aqui muito especial para a gente decodificar junto com a Cristina, a nossa mestra aqui que vai trazer essas informações para a gente. Então, quais são as linguagens dos mentores, dos guias? Como que eles se comunicam com a gente? Como que funciona isso tudo? Quem são eles, os nossos anjos, os nossos mentores e os nossos guias? Cris, fala um pouquinho para a gente de que você entende, qual que é a tua experiência sobre isso tudo. Então, eu conheci os guias muito cedo, né? Eu tive, como eu falei na primeira edição, tive vários problemas de saúde, desde que eu nasci. Eu tive insuficiência respiratória, fui tirada a ferro, e a minha trajetória espiritual, ela foi uma trajetória, assim, no caso, essa busca, ela só veio após os 12, 13 anos de idade, que foi dentro de um hospital, né? Nós, como sabemos por um médico, que esse médico não era do plano terrestre, era um mentor na realidade, pediu à minha mãe que ela fizesse por mim essa busca pelo espiritual e adentrasse nesse campo. Minha mãe era religiosa, umbandista, ela sempre teve a parte espiritual dela, meu pai kardecista. Só que minha mãe tinha uma consciência esclarecida muito grande, Dona Elizabeth. Ela é uma ancestral minha que trouxe um esclarecimento de consciência muito grande para mim e para minha irmã, que era deixar, ela queria que a gente crescesse, que nós fizéssemos a maioridade e escolhêssemos o nosso caminho espiritual. Minha mãe nunca impôs religião, nunca impôs um segmento. Só que no meu caso não tinha muito para onde correr, porque como esse médico falou para ela, ela tem uma missão e ela precisa seguir essa missão. E aí eu tive que passar por um processo de desenvolvimento, mas como eu disse, eu já tinha a vidência e a clarividência, que ficou um período também aí bem, alguns anos, bem adormecida. E foi despertar muito depois. Tive meus primeiros contatos com um ser espiritual, um ser, né, de outro planeta, numa, num, num ritual que eu fui fazer na praia, à madrugada. Também contei isso no primeiro programa, no primeiro episódio que contei, tive o primeiro contato com ele. E os outros contatos foram com guias, foram com os meus guias, aqueles que me amparam. Todo mundo tem uma mentoria espiritual, todos nós temos, né?
Agora, vai depender da tua frequência. Uhum. Que tipo de energia você chama para você, para o seu auxílio, para a sua proteção, para a sua orientação? Eu sempre me reconheci, desde muito nova, eu sempre me reconheci como alguém que busca o que é correto. Se eu faço certo, eu não sei, Uhum. mas eu sempre tive a consciência de buscar o que é correto. E isso veio para mim muito cedo. Estar fazendo o seu Estar melhor. fazendo melhor sempre veio muito cedo, independente de entidade, de guias, de mentores. Quando eu conheci os mentores, né, que são, no caso, os guias, aquilo se abriu para mim de uma maneira que esse é meu lugar. É aqui que eu quero E estar. anjo? Então, eu não sei te dizer, eu não tive nenhuma experiência que eu possa falar sobre os anjos, né? Anjos, arcanjos. Eu não sei te dizer ao certo, mas eu tive um desdobramento que assim, foi foi algo marcante na minha vida, mas algo que transcendeu, vai transcender, eu acho que várias encarnações vai transcender para mim. Eu tive um desdobramento há uns 10, 15 anos atrás, que eu contei para 2 amigos. Aliás, eu contei para um grupo, mas tive com esses 2 amigos que hoje já não estão mais entre nós. E nesse desdobramento, quando eu acordei dele, né, que é uma projeção astral não lúcida, tá, gente? É durante o sono. Sim. Quando eu acordei, eu passei 24 horas ou 48 horas só chorando. Mas chorando de emoção, porque você você não acredita naquilo que você vivenciou. Primeiro que a gente vivencia uma realidade dentro de uma casa espiritual, trabalha com guias, caboclos, preto velhos, guardiões, são os Exus, e você vai acreditar que vai desdobrar só dentro dessa esfera. E não. Eu saí do corpo. Aliás, perdão, eu tive um desdobramento no local do Rio de Janeiro, onde explodiu uma guerra muito grande, e as pessoas estavam desesperadas, totalmente desesperadas, e isso estava ocorrendo no planeta inteiro. E eu, muito aflita e desesperada, correndo, e você via várias situações, né? E aí eu me lembro que 4 anjos chegaram, enormes, tá? Não tinham asas, não. Nossa, que legal. Tinham um brilho que pareciam asas, assim, era uma luz emanando na parte das costas que pareciam asas, mas não eram asas. E esses 4 anjos chegaram e eu olhei para aqueles anjos e eu comecei a me revoltar com a situação em que o planeta estava vivendo a guerra que estava acontecendo por conta das crianças, por conta dos idosos, por conta das famílias. E eu comecei a indagar esses anjos. Esses anjos estavam tentando conter essa guerra. E um desses anjos disse para mim: você precisa ir a um local, porque o mestre quer lhe ver. E eu não entendi absolutamente nada. Nossa. E você vai falar com ele. Eu estava tão revoltada que eu disse: eu vou falar sim, porque eu quero saber quem que construiu essa guerra, o que está acontecendo, por que nós estamos vivenciando isso e tal. Eu senti aquele anjo e os outros 3 me puxarem. E conforme eles foram me puxando, eu senti o meu corpo. É claro que era um corpo astral, né? Mas eu sentia
subindo à esfera total da Terra. Nossa. E eu vi a Terra ficando pequenininha, 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 até chegar em um local aonde não havia, gente, não havia nada. Você via o vazio, Uhum. aquele sistema do universo estrelado. E quando eu olhei, havia um portão gigante, claro, plasmado, obviamente, né? Uhum. Um portão gigante da cor dourada, era como se fosse ouro, da cor ouro. E ele se abriu. O portão, eu era esse dedo, Aquele né, portão gigantesco. para aquele portão gigantesco. E aí ele se abriu. Quando ele se abriu, eu entrei, que eu identifiquei como anjo, Uhum. falou, vamos entrar. Ele também era enorme, né? Vamos entrar, eu entrei. E cheguei, acredito que um salão muito grande, todo no ouro, estava todo no ouro. Nossa, As pilastras estavam todas no ouro. Uhum. E tinha um livro maior do que essa sala, bem maior do que essa sala, um livro aberto. E aí, atrás desse livro, ou na frente desse livro estava aberto, tinha um ser, um homem, uma forma de homem, e ele estava com uma túnica azul. Nossa, que coisa E linda. essa túnica era um azul bebê, Uhum. irradiando luz. E ele estava nessa túnica, e eu começava Indagar. a indagar. Foi você que fez essa guerra, foi você que colocou essa guerra. E aí, esse anjo falou para ele, mestre, ela está aqui, ela precisa falar com o senhor. O senhor pediu para trazer ela aqui, ela veio falar com o senhor. Quando ele falou mestre, me olhou, eu não vi o rosto, eu vi uma luz. Olha, foi uma sensação. Imagina, meu Deus, tá aqui. Não sei, não sei. É um fora do comum. Nossa, que coisa linda, tô toda arrepiada. E eu caí de joelho, chorando, Uhum. falando. Eu sabia que era o que eu estava sentindo, que eu estava vendo a vida de Jesus. Eu tinha certeza absoluta. Eu disse para ele assim, ele disse, me perdoa, eu sei que vai ficar tudo bem. Eu sei que não foi o senhor que fez isso. E eu senti como se ele tivesse feito carinho e dito para mim, sim, filha, você já está pronta. Você já está pronta. Pronto para ajudar quem está na terra. E aí eu voltei. Ai, que lindo, gente. Eu chorei 48 horas, 24 horas. Eu passei o dia inteiro chorando. Quando virou o outro dia, eu chorando, mandei mensagem para os meus amigos para eles poderem vir falar comigo. Porque eu falei, gente, não tem, não existe, não tinha possibilidade de eu projetar algo que eu não vivencio. Sim, criar isso na Criar cabeça, isso na minha mente, imaginar uma coisa que não tinha. A sensação era tão boa, a sensação era uma sensação que não existe nesse planeta. Era uma sensação que você nova, não né? sente. Que É experienciar a luz mesmo, né? você não sente. Você pode estar no êxtase da felicidade. Você não vai sentir a sensação que eu senti na presença dessa força. E eu falei, meu Deus, como uma pessoa que né, sou tão falha, sou tão errante como todos, consegue passar por uma experiência dessa. Porque ele ama todos. Legal. Ele ama todos.
Mas como eu disse, você está pronta, isso é muito bom. Foi Vamos aí. receber como confirmação de tudo que você está fazendo, do teu caminho, da tua história. E, Cris, eu fiquei com uma... Eu te deixei falar, porque você está emocionada. E tem até que providenciar uns papeizinhos, né? Lencinho para a próxima vez. Não dá para contar isso sem a gente chorar. Nossa, eu tô Porque aqui. e é um choro de alegria, de felicidade. Sim. É um choro de você De preenchimento, De né? De preenchimento. satisfação. porque você fala para as pessoas, olha, independente do que você está passando, ele Tem- está conosco Tem uma força maior. o tempo todo. Nossa, E aqueles anjos que estavam ali, eu falei, gente, eu recebi uma graça, né? Cris, eu tô doida para te fazer uma pergunta. Assim, quando Sim. você falou todo esse teu sonho, como é que foi? Aqui, para mim, veio uma grande pergunta. Deixa eu te dar um copinho lá para você tomar, para você se recuperar enquanto eu te faço a pergunta. Sim. A gente está vivendo hoje um mundo... Para quem despertou, a gente tem muitas informações do que está para acontecer, do que a gente está recebendo como energia desde 2012 para cá, a energia toda que tem nesse planeta que a gente está recebendo, que está alterando todo o nosso DNA, está alterando a consciência, que até você me diz que é uma alteração planetária, nível planetário, né? Não é dos homens, é do planeta. Então, esse teu sonho, exatamente o que você contou aí, eu não sei, mas será que tem alguma coisa a ver com o que a gente está para viver? Porque, assim, essa guerra espiritual, uma batalha espiritual, me remete muito ao que a gente está para viver, sabe? Então, assim, eu acredito que para você, para o teu coração, acho que te consola, te traz força, te traz segurança. Sim. Mas você imagina que pode ter alguma relação com o que a gente está para viver, assim, principalmente nesse ano, essas novas mudanças que acontecem por aí? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que as forças do bem, elas estão aí direcionando a todos nós, orientando a todos nós, porque todos nós criamos uma consciência de vibração e frequência de luz. Da gente se espelhar, né, nisso o tempo Exatamente. todo. Por quê? Nós temos duas forças que nós alimentamos. A gente tem as nossas sombras e a nossa luz. O sagrado, profano, O sagrado, o amor e o profano, ódio. tudo anda junto. Sim. E anda junto de uma forma que nós não sabemos canalizar, filtrar. Você precisa ter existe a lei da ação e reação. Sim. Né? Nós precisamos entender que existem momentos de ação que vão causar reação. Sim. E momentos de reação, né? Sim. Que vão trazer reações. Então, tudo isso é algo que nós precisamos trabalhar para filtrar e saber canalizar. Sim. Eu acredito que nós não estamos filtrados, né? Eu Não, falo por mim. Por mim e pelo que eu vejo, as pessoas não estão preparadas para isso, porque, na verdade, a inteligência espiritual, ela não foi desenvolvida por muitos, né? Nós estamos aqui achando que tudo é muito matéria e a gente esqueceu do propósito que a gente veio realizar. Então, quando eu falo, assim, que a Cris está falando, que ela teve esse sonho, que ela sentiu que ela tem uma confirmação do que ela está reverberando, que hoje você aí na sua casa, no seu trabalho, o que você está reverberando? Qual o seu espelho em relação à sua energia? O que você está vibrando para o mundo? É amor, é felicidade, é saúde? Ou é medo, é tristeza, é raiva, é mágoa, é rancor dos outros? E a gente está vivendo a hora do... Vamos ver, vamos acordar, porque eles chamam de apocalipse. Né? Se a gente não olhar lá para trás, para a história bíblica... Não, vamos olhar, aliás. A gente vai entender muito medo, né? Muita morte, muitos problemas nesse momento. Exatamente. E, na verdade, a gente está num momento um pouco de que a gente tem que abrir os olhos. Não é uma morte da carne, literalmente. É uma morte de processos nossos de evolução. Sim. Então, toda essa luz que eu falei, que está chegando no planeta e tudo mais, dessa nossa evolução, ela vai deixar para trás um pouco essas sombras, né? Para que a gente possa ter uma evolução. Então, assim, muito bacana você trazer isso, essa história. Eu nem conhecia. Aliás, a Cristina é uma caixinha de surpresas, é cada vez
uma história diferente, porque ela vivencia todos os dias, todas as semanas dela, uma coisa diferente. Então, ela sempre tem uma coisa nova para contar para a gente e uma forma de enxergar essas energias que talvez a gente não saiba nem expressar. Então, quando ela fala assim, eu não tinha como inventar isso, ela não tem como inventar, porque são coisas que não são vividas normalmente. Então, são novas experiências, é sempre uma experiência diferente. Então, eu acabei de perguntar aqui para ela sobre os guias, sobre os anjos, sobre os mentores, Sim. né? Ela já tem uma experiência muito bonita, né, na casa dela, com 2 mentores que eu já, entre aspas, conheço, né? O Dr. Marco Aurélio e a doutora Angélica... A Angélica de Assis. De Assis. Isso. Então, assim, é uma coisa incrível, incrível, incrível o trabalho deles. Já são esses mentores que estão ali com ela. Ela faz o trabalho na casa dos guias, dos guardiões, né? Isso. Enfim, dos anjos. Isso. Nós temos aí, a Casa como é universalista, a gente trabalha com a Umbanda, né, que é a matriz da casa, a prática de Umbanda. Minha mãe era dirigente da casa. E minha mãe prestou caridade de fazerem filas enormes para se consultar com a preta velha da minha mãe, porque a preta velha da minha mãe era curandeira, vovó Maria Conga da Bahia. Então, eram filas. O meu pai, muitas das vezes, trabalhava, ele era supervisor nos Correios, o meu pai trabalhava, tinha que fazer alguma coisa para alguém, meu pai tirava do pagamento dele, comprava para poder fazer ajudar aquela pessoa. Então, eu fui criada dentro de uma família com esses valores. E ela me deu toda essa direção. Então, assim, Umbanda para mim é esse amor incondicional. A minha mãe nunca teve nenhuma crítica para religião nenhuma, para nenhum segmento, e ela sempre falou para a gente, seja o que vocês seguirem, vocês vão seguir pela palavra do amor, não pela do ódio. Líder que implanta ódio não é líder. Líder religioso que implanta ódio não é líder. Ele está impondo algo através do medo. A autoridade dele. Né? Minha mãe sempre deixou isso claro para a gente. E a gente seguiu. Então, assim, nunca tive esse contato com outras religiões para criar um cenário. Tanto que quando eu falei com esses 2 amigos, eles não estão mais entre nós, mas eu também falei para o grupo, porque tudo que eu passo, eu falo. As minhas experiências, né, para concluir, ver o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Eu já tive desdobramentos futuros que, nossa, foram comprovados. A experiência com os anjos que eu tive foi a única experiência, e com esse, né, com essa chama, com esse chamado do mestre, do pai, do amigo, foi maravilhosa, né? Para mim foi maravilhosa e eu nunca mais vou esquecer. Assim, eu não tenho muito que, eu vou provar que aconteceu. Não, o que está provado já está provado para mim. Não preciso provar isso para ninguém, está provado para mim. Então, assim, eu só tive essa experiência. Agora, teve outras experiências, né? Mas eu vou te pedir, segura um pouquinho. Claro, tem muita teve muita coisa. Eu quero que você me fale um pouco de canalização, de psicografia, como que essas mensagens chegam para as pessoas, né? Como que é, às vezes, emprestar a nossa consciência para um outro ser, para uma outra consciência, né? Emprestar essa voz para ser canalizada. Como que funciona isso? Como que é esse véu, assim, das dimensões? Me fala um pouquinho. Então, eu achava que quando eu comecei a me desenvolver, eu achava que só tinha a manifestação, né? Como eu falei, eu tive aquela clarividência, eu via espíritos, e isso foi contido durante um tempo, adormeceu. Isso adormeceu, isso só veio retornar aos meus 28 anos, quando eu tive um parto da minha filha Alessandra, que é a filha do meio, no Rio Grande do Sul. E eu também deixei bem claro para os médicos, né, sobre a minha experiência, porque depois do parto eu tive hipotemia, a temperatura estava negativa, e
tive uma parada cardíaca e hipotemia na mesa de parto. Nossa, na primeira. No segundo, o Júnior Na é o segunda. primeiro, Ah, tá. né? E no segundo parto, que foi o da Alessandra, Alessandra. eu tive essa Episódio. hipotemia, esse episódio. E tive contatos com médicos do espaço, desdobrada, conversaram entre si, falaram comigo que ia ficar tudo bem. Eu estou achando que eu estava falando com os médicos, achei estranho, não, eu tô lá, eu fui para uma sala, né, toda iluminada e tal, mas achei que estava falando com médicos do hospital. Achei estranho que eles não estavam vestidos como os meus médicos, como a equipe que estava fazendo o parto. Achei. A minha equipe estava de azul e eles estavam de branco. Eram 2 médicos. Ai, que máximo. Um médico barbudo, grande, alto, forte, branco, e uma médica magrinha, assim, tipo Juliana, cabelo Chanel. Ela estava, claro que foi plasmada, né, para que eu ficasse tranquila, e ela que veio fazer aqui uma energização, eu acho que foi, né, na época eu não sabia, fez uma energização com as mãos, eu não vi aparelho nenhum, e essa médica conversou alguma coisa com esse médico, estava também fazendo carinho na minha cabeça, e ele disse assim para mim: agora fecha os olhos, vai ficar tudo bem. Você precisa voltar. Não é o seu momento. Ele não falou, não é a sua hora. Não é o seu momento. E eu senti aquele tudo bem, que eu falei, meu Deus, aconteça o que acontecer, tudo bem. Foi uma sensação também, novamente aquela sensação de luz, maravilhosa. E ele falou, fecha os olhos. Eu fechei os olhos em segundos. Quando eu abri, eu voltei. Quando eu abri, nossa, a sala estava toda cheia de médicos, eu cheia de aparelhos, e eu ouvi a enfermeira falando, ela está voltando, a pressão dela está subindo 6/4. Nossa, você estava lá embaixo. 6/4, ela está voltando, e eu escuto o médico falar, fala com ela, pai. Mostra o bebê para ela, estimula ela. E quando eu olho, tá o pai dos meus filhos com a minha filha no colo, ele de roupão chorando aos prantos. Ai, gente, que coisa linda. E um monte de médicos, de enfermeiros esfregando minhas pernas, 300 cobertores de aquecedor. E o meu médico lá, porque o meu médico, antes de eu ter a parada, eu tive ela, eles iam tirar da maca para botar. Eles iam me tirar da mesa de parto para colocar na maca e ir para o meu quarto. E ele falou, você vai para o seu quarto, a equipe vai te levar para o seu quarto, e eu vou fazer uma cesárea em outro hospital, mas volto para te ver. Ok. Só que quando eles me colocaram na maca, a única coisa que eu me lembro foi a enfermeira falar comigo, você está bem? Eu me lembro que eu sorri. Dali eu não me lembro mais. Quando eu fechei, aquilo apagou, e quando eu abri, parecia segundos. Eu estava na sala com esses 2 médicos. De novo. De novo. Não, isso foi antes. Foi quando não, começou foi tudo. antes. Ah, tá. E eu estava na sala com esses 2 médicos. E aí, quando eu retornei e tal, estou vendo aquela equipe toda, eu falei, cadê os médicos? Porque eu achei que o médico tinha me dado alta. Quando ele falou, vai ficar tudo bem, você vai voltar para mim, eu ia voltar para casa. Eu falei, opa, tive uma filha, tive um bebê, e vou voltar para casa. O parto deve ter sido muito bom. Nada. Nada. Depois a equipe entrou lá no meu quarto, me levaram para o quarto e tal. O médico falou, eu não lembrava o nome de ninguém. Eu lembrava quem era meu marido, eu lembrava que eu tinha tido um bebê, mas eu não lembrava o nome e o endereço. Enfim, essa foi uma das experiências e, assim, que me impactou também bastante, onde retornou toda a minha evidência e clarividência. Só que eu não vejo espíritos 24 horas por dia. Entendi. Porque a gente entrou no consenso. Eu sou mãe de família. Claro, né? tem que viver na Terra também, uma parte aqui. Não dá. Também não dá para me dizer assim, agora não. Tem horas que acontece. Só que eu deixo bem claro, gente, a gente teve um médium, tem outros muito mais acessíveis que eu, muito mais preparados que eu, com a mediunidade muito mais aberta que a minha, que obviamente conseguem fazer esse contato. Eu tenho, sim,
quando os espíritos me procuram, Uhum. né, para falar alguma coisa, para trazer alguma coisa. A Angélica de Assis, que é uma das mentoras da casa, eu achava que ela manifestava. Porque eu, até esse episódio, eu achava que eu só manifestava. Quando a Angélica de Assis começou a canalizar comigo, eu não sabia que era canalização. Eu achei que ela estava manifestada, porque entrava totalmente em transe. Deixa eu só fazer um adendo aqui, então, tá, gente? A diferença entre canalizar e incorporar, tá? Isso que ela tá Perfeito. trazendo Perfeito. essa consciência para você aí que não Isso sabe, aí, tá? Uma manifestar é outra é coisa. manifestar e tudo mais. A gente pode falar que a gente vê nos terreiros as pessoas manifestando, mas existe esse outro trabalho que é da canalização. Então, essa doutora Angélica de Assis, ela faz uma canalização com a Cristina. O doutor Marco Aurélio também faz esse tipo de trabalho junto com a Cristina aqui na Terra, e é um trabalho lindíssimo, né? Então, ela contou toda essa história para dizer qual foi o momento aí que ela começou a canalizar e sentir essa diferença. Porque para a gente, né, para os leigos, é importante que vocês saibam, como, né, para mim foi muito importante eu entender essa diferença. Porque para mim era tudo a mesma coisa, porque quando você não recebe, não canaliza, não, nada, né? A gente só observa a pessoa falando, a gente não sabe a diferença. Então, assim, hoje, quando eu vejo ela, eu não sei, também não sei, só ela que vai me dizer se ela está incorporada ou se ela está canalizada, que é uma coisa muito sua, né? As pessoas não vão saber. Cada um tem a sua manifestação. Mas é interessante demais saber como que funciona esses dois mundos, Sim, né? então. E no corpo, você sente alguma coisa assim na hora, quando, na diferença dos dois? Não, eu comecei a perceber, porque quem fez a pergunta fui eu para ela. Muito bom. O que acontece? A manifestação, eu sei quando são as energias que estão se aproximando de mim. Eu sei identificar, exatamente, eu sei identificar quando a cabocla Jurema vai se manifestar, eu sei identificar quando a preta velha vai se manifestar e sei identificar quando a minha guardiã, outro guardião, ou até mesmo, né, o amigo espiritual e meu protetor, grande protetor, seu Zé Libório, que é um aluno que trabalha na casa, ele está se aproximando, que são energias diferentes. São energias diferentes. Agora, eu comecei a perceber a diferença, né? Porque até com o Marco Aurélio é uma manifestação. O doutor Marco Aurélio fechou, é um médico espiritual, ele se manifesta para fazer as cirurgias. E eu comecei a reparar que eu não sentia nenhuma energia com a mentora Angélica de Assis. Eu estranhei. Falei, está acontecendo alguma coisa. Será? Ué, eu não sei, porque me perguntaram. E a aproximação da Angélica, essa manifestação? Falei, não sei. Isso é diferente, né? Não, não. E você está consciente sempre, né? Não, eu entro em transe. Ah, é? Eu entro em transe. E aí a Angélica me respondeu. Aí eu estava consciente. Aí a Angélica disse, mas eu não manifesto. Nossa. Eu canalizo. Aula diretamente com eles, né? Com os mestres. Eu canalizo, eu não preciso, eu não vou à esfera terrestre. Ela não vem à esfera terrestre. É uma consciência. Exatamente. Que se conecta. Exatamente. Nossa. Através dela, tá? Gente, De uma grande nave, que agora eu descobri, inclusive o nome da nave, há pouco tempo. Você pode falar qual é o nome? Era curiosa. Então, Esmeralda. Santa Esmeralda. A Santa Esmeralda. Ela canaliza comigo. E para mim foi surpreendente. Foi uma aula que eu precisei entender o que era isso, eu não sabia também. E aí, para mim, ela, olha, tranquila, porque você não precisa entrar em sintonia de medo, de receio, de preocupação, de insegurança. Traz muita segurança. Que não, quando eu fiquei sabendo, aí eu já fiquei, antes de eu, não, tá, ok. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, caramba, perdão, gente, e agora, como é que vai ser? Entendi. Foi de boa. Aí, no meio dessa pergunta, ela já canalizou, acabou, ela mesmo foi explicando, e daí até hoje.
Nossa, que coisa Está aí linda. até hoje. Raramente Uhum. ela quando vem, ela canaliza, né, comigo, num propósito dentro de uma psicologia emocional. Uhum. O mentor Marco Aurélio direciona ela para essa conduta, né, das Uhum. pessoas, quando ele vê com problema emocional, a Angélica de Assis, porque ela é Ai, muito que taxativa e Uhum. ela é um choque de realidade. Só que Bacana. ela não vai fazer uma grosseria, nem Mas ser ela é arrogante, direta, mas ela é direta, prática. olha, Ai, que bom. Olha, tem fumante, até a personalidade, né? Já exa consegue entender isso. exatamente, fumante, está com problema de câncer no pulmão. Então, eu não consigo parar de fumar. Ela, então, se prepara para morrer. Ela é assim, Vai direto, não? direto no assunto. Não, Muito se bom. prepara. Não, tá certo. Você não vai morrer. Se prepara para encontrar com a gente lá. O corpo vai morrer e você vai estar. Choque de Realidade. Choque realidade. de realidade. Aí, o A tua fumante oportunidade está acabando aqui na Terra. exatamente. Tempo. Ela é dessa forma. E aí, eu entendi o que é canalização e manifestação. Manifestação não. A manifestação, ela acopla aqui. Ah, tá. Tá? A gente vem o guia, né? Uhum. Aquele que está nos direcionando, seja caboclo, Exu, Uhum. preto velho, aqui, Uhum. e aí eles dão um comando. Cris, eu vou te fazer uma pergunta, que eu escutei falar, e é bom Uhum, que eu te pergunto. Escutei falar que eles, quando eles incorporam em alguém, uhum. eles acessam chakras por trás, Sim, do jeito que você sim, está falando, e é exatamente. por isso que a pessoa parece que leva um soquinho, assim, um Sim, solavanco, né? sim, Porque sim. ele está acoplando. Exatamente. E muitos dificultam Uhum. esse acoplamento. Então, A há própria aquele pessoa, né? atrito. Uhum. Isso. Tem pessoas que se debatem muito por conta do atrito, não da entidade do guia, mas dela mesma. Uhum. Porque muitos acreditam que vão apagar de vez. Uhum. Né? Tem aquele apagão. Isso já foi tempo. Há Uhum. 30 anos atrás, a gente precisava de médiuns que tinham essa condição. Hoje, não se precisa mais, até porque o próprio médium consegue ajudar seu guia, sua entidade, e aprende com ele também, né? Uhum. Só que entra naquele atrito. Aí vem o atrito da É por isso que insegurança, quando do a gente medo, do olha, receio. a pessoa está. De médiums, eu atendo médiums de várias outras casas, de várias outras situações que vêm falar comigo, conversar comigo sobre a condição mediúnica, porque não tem coragem, tem vergonha, tem insegurança de falar sobre a condição mediúnica dele. Porque eu sou semiconsciente, eu sou consciente, eu sou. Enfim. Não, gente, isso não é tabu, não. Isso não é tabu. Eu digo que, independente do médium consciente, inconsciente, canalizando ou não, médium, existe um médium fenomenal. E esse é o único que a gente tem que levantar e bater palma. É o que faz por amor. É o que doa por amor. Que legal. Independente de manifestação ou não, independente dele estar. Se ele está doando por amor, eu quero ajudar aquela pessoa. Eu quero fazer por aquela pessoa. Eu quero. Aí ele realmente é um médium fenomenal. Muito legal Aí isso. veio. Gostei da expressão, fenomenal. E deixa eu te perguntar uma coisa agora. Em relação à energia negativa, quando que eu vou saber se eu estou canalizando uma negativa ou não? É só sentindo mesmo pela experiência? O que você pode me falar assim, sobre isso? Então, isso As pessoas não se confundirem, né, com o que está exatamente, vindo. mas é complexo, é um pouco complexo. Por quê? Eu geralmente ensino meus médios a não trazerem a vida pessoal deles para o terreiro. Sim. Que é trazer a vida pessoal. Você, eu só vou manifestar se eu conseguir resolver o problema do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, o meu, a minha casa. Aí eu estou com problema disso, eu vou jogar. Não, 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 de jeito nenhum. Entendi. A gente tem que entender que a missão é um trabalho. Você vai para uma empresa trabalhar, você vai levar os problemas da sua casa para o teu chefe, para a tua empresa. Entendi. Deixar, né? Fechou a porta. Fechou a porta. Se você deixa aberto o teu ego, se você deixou essa porta aberta, o seu ego vai começar a atrapalhar.
Entendi. Porque ele vai começar a direcionar aquilo que ele quer, e não o que a sua essência quer, Entendi. o que é necessário para fazer. E aí você vai prejudicar o trabalho Todo, né? todo, todo. Então Porque você vai tem a trazer ver com uma energia. ética mesmo, né, do profissional. A gente Exatamente. tem que trazer junto com ele essa Tem que ética. ter uma ética espiritual. Tem a ética profissional, tem a ética espiritual. E a gente tem que trabalhar com uma ética espiritual, que é: eu não posso, de maneira nenhuma, porque eu hoje acordei com raiva, porque hoje eu acordei triste, porque hoje eu acordei revoltada, aí eu vou para o trabalho espiritual. Então eu vou para me curar. Se não for para me curar, eu nem vou. Se não for para me curar, eu não vou, porque eu vou acabar prejudicando todo mundo, ou vou contaminar todo mundo, né? Sim. Desde o momento que eu entro com aquele pensamento de revolta, de raiva, de todo mundo consegue, eu não consigo. Eu já atraí uma força, uma energia, uma entidade que vai se assimilar a mim e ela vai se manifestar dizendo que é o meu guardião, a minha guardiã, o meu caboclo, ela vai se passar. Obviamente que quem está no processo de desenvolvimento e trabalho, no início ou há pouco tempo, não vai conseguir perceber. Agora, quem já trabalha e tem mais experiência, percebe com E certeza. você percebe na Percebo. A Cristina, ela pega tudo no ar, gente. É a Eu coisa mais percebo, incrível. mas percebo, Uhum. obviamente, como numa conversa que eu tive, eu não subestimo força nenhuma. Uhum. Eu não subestimo força, eu não subestimo a força da luz e nem a força das sombras. Eu respeito todas. Porque se existe, é um motivo para existir. Sim. Esse motivo para existir é justamente qual você alimenta, quem você alimenta. Né? Não, muito importante, porque eu acho que as pessoas que vão para esse trabalho, às vezes elas confundem, né? A gente falou até a habilidade, né? A habilidade emocional, trabalhar a parte ética da gente, não deixar trazer, é uma consciência muito grande, né? Exatamente. Eu na minha terapia, a gente já fala assim, eu já falo, né, que o terapeuta ele já tem que ter muita consciência para um atendimento, porque ele não pode julgar. Não, de jeito Né? nenhum. Então, nesse caso aí, mais ainda, porque a gente está trabalhando com uma caridade, eu não posso julgar e eu não posso trazer a minha emoção, né? Exato. E a gente está falando de duas coisas diferentes, da minha emoção que eu trago de casa, dos meus problemas, e do julgamento de tudo que está acontecendo ali. Então, assim, é uma super consciência, é um super trabalho ético que acontece, e muitas pessoas não entendem esse trabalho, é por isso que a gente está aqui hoje falando, né? O que é essa frequência da alma? O que é isso tudo que está vibrando? A gente não sabe. Vibra em um, vibra no outro. E por que eu ainda não sei? Por que eu não estou conectado? Mas eu posso me conectar. E aqui essa linguagem que a gente tem com a Cris é uma linguagem muito leve para a gente entender com facilidade como isso tudo se conecta. Isso. Então, Cris, eu acho que a gente vai ficando por aqui, tá? Eu Adorei. desejo muito a todos que os caminhos de vocês sejam iluminados, principalmente por essa frequência positiva aí, para que a sua frequência de alma te traga de volta aqui para você aprender mais com frequência da alma. A Cris vai trazer mais histórias aqui para gente, eu vou estar junto para a gente poder entender um pouco mais, aprender com ela, aprender com essa conexão do que acontece desse mundo invisível, né, rasgar um pouco o véu assim desses mundos aí que a gente fala tanto que existe, eles estão em oculto, a gente às vezes não enxerga, a gente sente, e tentar trabalhar um pouquinho qual que é a sua sensibilidade que você tem hoje, o que hoje você pode trabalhar mais. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai estimular em você, vai abrir mais as suas portas, vai tirar os tabus, os medos, porque eu também estou aqui nessa busca de me livrar de todos os tabus e os medos, porque eu acredito que a nossa experiência na carne, ela também tem a ver com a experiência energética, principalmente. Então, se eu tiver que viver coisas energeticamente, Sim. eu quero viver para eu entender. Né? E o que eu entendo também, quanto mais eu, no meu caminho aqui de terapias e de entendimento espiritual, eu entendo que é muito valoroso, mesmo para os espíritos que não estão na carne, eles querem estar aqui, porque essa experiência é muito rica. Então, cada vez mais a gente procurar esse conhecimento para a gente entender essa riqueza, para o dia que a nossa missão aqui acabar, a gente vai falar, nossa, eu vivi tanta coisa boa, né, nessa missão encarnada, porque eu me abri.
o fluxo ele tem que estar aberto para a gente receber essas informações, para Verdade. canalizar como a Cris está canalizando. Isso é uma Verdade. super experiência, uma super oportunidade de vida que a gente está trazendo aqui para vocês também ficarem sabendo com as histórias dela. E eu fico encantada. Cada vez que eu sento aqui do lado dela, ela traz essas histórias lindas. Então, quero agradecer esse momento junto com vocês aqui, agradecer a Cris. Eu que agradeço muita coisa a todos vocês e a Ju está me dando essa oportunidade de estar aqui passando as minhas experiências, que é uma experiência, são experiências que muita gente vivencia e não fala, não conta. Eu estou incentivando, vou incentivar vocês, tá, gente? Muito bom. Contem sobre tudo, sobre tudo. Vivencie as experiências espirituais e falem, eu estou vivenciando, seja num sonho que vocês acreditam que é sonho, seja numa vidência, seja numa audição, seja numa percepção, contem, porque ali existe uma energia, uma vibração, algo se movimentando para te despertar, para te acordar, para dizer assim, olha, você não é só matéria, você é energia. E nós estamos aqui nos comunicando com você. Muito bem, muito obrigada. E muito obrigada a você que assistiu a gente aqui. Fiquem atentos para o nosso próximo capítulo, porque vai vir mais história por aí. Um beijo para todos e até a próxima. Beijo.